Direto da redação. E nós já estamos aqui na linha, já está aqui comigo no estúdio Viu Digital, a jornalista Cláudia Freitas. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos. Roberto, a morte do pedreiro Amarildo Dias de Souza completa amanhã 10 anos. 10 anos do assassinato dele, né? Morte e assassinato dele. O Amarildo, ele foi sequestrado na porta da sua casa e torturado e assassinado por policiais da UPP da Rocinha no dia 14 de julho de 2013. O corpo dele nunca foi encontrado. O caso ganhou repercussão internacional e, com isso, acabou ruindo a política das unidades de polícia pacificadora. Apesar da cobrança da família e da própria sociedade para que fosse feita justiça e fossem encontrados os assassinatos, né, os assassinos de Amarildo, o caso só chegou ao Tribunal de Justiça do Rio e foi a julgamento em agosto de 2018. E nesse julgamento foi fixado os valores de indenização aos familiares do pedreiro. Mesmo assim, o governo recorreu para não pagar os valores que foram determinados pela Justiça. 12 policiais militares foram condenados pelo desaparecimento e morte de Amarildo, entre eles o próprio comandante da UPP da Rocinha, o major Edson Raimundo dos Santos, que foi reintegrado à corporação e está lotado na Diretoria-Geral de Pessoal. Ele foi condenado a 13 anos e 7 meses de prisão. E desde 2019 ele está cumprindo a pena em regime de liberdade condicional. Os outros 11 PMs que foram condenados também, eles foram expulsos da corporação. Os detalhes desse caso Amarildo vão ser revelados no documentário Cadê Você?, que vai ser lançado hoje pela ONG Rio de Paz, às 8 horas da noite, na estação NET, que fica em Botafogo, na zona sul do Rio, na zona sul da cidade. A direção do filme é do jornalista Humberto Nascimento, com a produção da própria ONG e da NH Produções. A obra também enfatiza o número de pessoas desaparecidas no estado. São mais de 5.000 por ano. E para marcar esses 10 anos de desaparecimento do pedreiro Amarildo, a ONG Rio de Paz está desde as 6 horas da manhã de hoje realizando um ato na praia de Copacabana, que fica também na zona sul do Rio. Os voluntários, eles colocaram 10 manequins na areia da praia para representar cada ano sem o pedreiro. E também foi colocado um enorme tecido transparente e os voluntários estão embaixo dele. É um ato simbólico para relembrar, né, e homenagear os milhares de desaparecidos do Rio de Janeiro. A gente vai agora dar um pulinho lá na praia de Copacabana, onde está acontecendo este ato. Esse documentário, Cláudia, ele me chama muita atenção porque foi um caso que repercutiu muito no Brasil na ocasião. Esse caso ele virou até debate na eleição para o governo do estado, eu lembro disso. Foi um caso citado na eleição, parece que o governador na época era o Luiz Fernando Pezão. E teve um candidato do PSOL, que foi o professor Tarcísio, num debate, ele pergunta ao Pezão, cadê o Amarildo? Isso virou meme na época, mas até hoje não existe, ninguém sabe, assim, não apareceu o corpo do Amarildo. E como é um documentário que ele é dirigido pelo Humberto Nascimento, então, assim, o que é dirigido pelo talento do Humberto Nascimento, é previsível que nós temos um grande documentário, Cláudia. Com certeza, Roberto. E né, você estava falando, né, da ligação política desse caso também. Esse caso decidiu, inclusive, a eleição. Né, esse caso ganhou repercussão internacional, mudou completamente a política de segurança pública em função do caso Amarildo.
né, que inicialmente começou com aquela faixa estendida, né, aquela faixa emblemática ali no Cristo Redentor, pelas pessoas, pelos familiares, pelos amigos, pedindo justiça, perguntando cadê o Amarildo. Naquele momento o corpo dele ainda estava desaparecido, ninguém sabia realmente o que tinha acontecido com o Amarildo, e dali para frente os veículos de comunicação começaram a cobrir esse caso. Foi exatamente no mesmo período em que estava acontecendo também aquelas jornadas, né, de julho. A gente acabamos assim engrenando, né, dois fatos importantes do país: as jornadas de julho em 2013, em seguida o caso Amarildo, ou seja, os olhares dos jornalistas internacionais do mundo já estavam voltados para o Brasil no momento em que aconteceu o caso Amarildo. E isso ganhou, então, uma repercussão ainda maior, e trouxe à tona uma série de problemas que a própria segurança pública do Estado estava enfrentando naquele momento. Veio tudo à tona, mas apesar de tudo isso, o caso só foi a julgamento realmente em agosto de 2018. E até hoje, Roberto, a família ainda não foi indenizada desse assassinato brutal que aconteceu aí com o pedreiro Amarildo. Roberto, eu recebi aqui o recado agora de que parece que realmente nós tivemos um problema técnico, travou a conexão, mas eles enviaram para a gente um vídeo, vou mandar daqui a pouquinho para você, e de repente a gente ainda consegue colocar nessa edição do Direto da Redação o vídeo do filho do Amarildo, do Anderson, e também do Antônio Carlos, que é o presidente da ONG Rio de Paz, comentando esses eventos que estão acontecendo hoje em função dos 10 anos da morte do pedreiro Amarildo de Souza. Ô Cláudio, você sabe de uma coisa que eu já presenciei, eu já vi. Eu já mencionei isso aqui no programa. Quando há um desaparecimento assim, de alguém da família, os parentes, a mãe principalmente, o pai, a mulher, a esposa, os filhos, eles sempre esperam que em algum momento vá surgir, que a pessoa vai reaparecer. As pessoas ficam naquela angústia: vai reaparecer, será o que aconteceu? Assim, fica assim, é terrível isso. Você não mata, não desaparece apenas com a vítima, não. Você desaparece com a vida familiar, que acaba. A vida familiar, ela vive em função disso eternamente. As pessoas não esquecem, elas não se libertam disso, ficam a ferida. Fica isso não cicatriza. Então isso é muito sério. Quer dizer, e agora eu tô aqui apavorado com o que você me conta aqui, que ainda a família não foi indenizada nesses 10 anos pelo Estado. Ele desaparece supostamente por responsabilidade do Estado, quando ele estava nas mãos de agente do Estado, e até hoje o Estado não indenizou a família. Isso não vai pagar, não vai reparar o erro não, mas isso tem que ser pedagógico, né, Cláudia? Exatamente, Roberto. Na questão do sentimento dos familiares, eles não conseguem, os especialistas do luto, inclusive, comentam nisso, que a pessoa não consegue elaborar o luto, né, porque não existe um desfecho para a história, né, não há um corpo para que a família consiga se despedir. Então, não há uma elaboração do luto. A família arrasta isso por muitos anos, talvez pela vida inteira. E o Estado também, a família está recorrendo, os advogados, né? O doutor João Tancredo, que é o representante legal da família, é o advogado que representa a família, ainda está aí na luta para que esses familiares do Amarildo, eles sejam indenizados pelo Estado por tudo, né? Por esse crime brutal que aconteceu no ano de 2013. Perfeito. Mas a gente torce aí para que haja desfecho, para que as autoridades, antes tarde do que nunca, para que dê o desfecho, para que realmente a família ela seja agora indenizada assim, pelo Estado do Rio, que o Estado pague essas reparações e que o Amarildo, que outros Amarildos não venham surgir, né? Não venham acontecer, não venham ocorrer outros casos similares, semelhantes aos de Amarildo. Mas perfeito, Cláudio. Eu vou aguardar então a chegada do vídeo depois. Na edição a gente vai colocar o vídeo aqui, porque os melhores momentos dessa participação de Cláudia Freitas, ele depois é editado, ele vai para as redes sociais, ele vai para o portal Eu Rio, ele vai também para o Diário da Guanabara, ele vai ficar disponível aqui em nuvem também na página do portal Viu, vai para a TV Demais News.
Então nós já vamos mandar com a edição também do vídeo do filho do Amarildo e do outro entrevistado. A gente vai fazer o complemento, tá bom, Cláudia? Tá certo, Roberto, e fica o convite aí, então, para esse lançamento hoje, é importantíssimo, até em função do que você acabou de falar, para que outros crimes também não aconteçam da mesma natureza. Esse filme é justamente em função disso, né, de mostrar para a sociedade o que aconteceu, de alertar a sociedade, as autoridades também. Então, fica o convite para esse filme, que você falou do talento do diretor, que é o jornalista Humberto Nascimento, né, e nós temos, eu acho que um trailer do filme aí com você. De repente dá para encerrar aí o programa com esse trailer. Vamos passar um trailer aqui rapidinho. Põe aí, Júlio, o trailer rapidinho. Parecido há 10 anos. Fui até a torre onde falaram que ele foi queimado. Não achei nada, resíduos nenhum. Esses crimes somente são elucidados quando a sociedade civil se organiza, vai às ruas. A sociedade não sabe o que é desaparecimento. Eu só quero ele perto de mim, só isso. Quero poder abraçar ele, quero poder estar do lado dele. É uma situação que é quase que epidêmica. Essa foto aqui foi o último aniversário dela. Eu nunca vi a Patrícia tão feliz, parece que estava se despedindo, né? Que seria o último aniversário dela. Há uma espécie de uma transmissão de conhecimento de como desaparecer corpos que vem desde a época da ditadura. É como se a perda da vida do meu pai e de muitos outros tivesse sido, de certa forma, em vão. A gente vive uma política de desaparecimento de corpos. De todos os lados existe um silêncio. É como se não existisse aquela pessoa, como se não tivesse acontecido. Cadê você? Esse é o tema aí do documentário que vai ser lançado no Rio de Janeiro hoje. Vai ser na estação metrô, não é isso, Cláudia? Na estação NET Botafogo, que fica próximo ao metrô de Botafogo, né? E o filme, ele aborda não só, como a gente acabou de ver, não só o Amarildo, mas são 5.000 desaparecimentos por ano. E os familiares têm justamente essa sensação que a gente conversou agora há pouco, Roberto. É um tema um pouco doloroso, mas que é necessário ser repercutido, ser discutido. Perfeito. Cláudia, um bom dia para você. Obrigado, Roberto, para você também e para todos.